bem-vindo ao nosso abrigo no temporal. Hoje eu quero voltar com você, Salmo de número 78, e nós leremos os versos finais, de 65 a 72, que dizem assim: Então o Senhor despertou como de um sono, como um guerreiro motivado pelo vinho, e fez retroceder a golpe seus adversários, e entregou-os ao desprezo perpétuo. Além disso, rejeitou a tenda de José e não escolheu a tribo de Efraim, mas escolheu a tribo de Judá, o monte Sião, que ele amava. Edificou seu santuário como os lugares elevados, como a terra que estabeleceu para sempre. Também escolheu Davi, seu servo, e o tirou do cuidado das ovelhas, e o trouxe da lida com as ovelhas e suas crianças para apacentar Jacó, seu povo, e Israel, sua herança. Ele os apacentou segundo a integridade do seu coração e os guiou com mãos hábeis. Uma das razões para voltarmos a este salmo é, primeiro, o que me recordo ter dito nos primeiros versos, quando comentamos, logo quando iniciamos aqui o nosso abrigo no temporal. Falamos então da memória. Este é um salmo que vai contar os atos de Deus na história. E eu me referi à memória como este sustentáculo da esperança e também como um alimento necessário para enfrentarmos a nossa jornada pelo tempo. A esperança, ela tem uma relação íntima com tempo e memória. A nossa percepção individual da esperança sempre aponta para algo futuro, mas ela é alimentada por essas memórias que ficaram registradas no passado sobre os atos poderosos de Deus. Então nós devemos não apenas reconhecer a verdade dos fatos acerca de quem Deus é, mas nós precisamos confiar em Deus de todo o nosso coração. E esse seria um resumo desse salmo. Ele termina, então, nos contando algo a respeito da incredulidade dos israelitas. Deus fez tudo o que fez na história até então, narrada aqui pelo salmista, mas ele, quando vai fechar o salmo, ele, a partir dos versos que lemos, ele diz: o Senhor se despertou de um sono. Em uma outra tradução possível, ele se desperta como aquele rei poderoso que grita na casa procurando o vinho, no seu tabernáculo, no seu castelo, procurando o vinho. O que isso quer dizer? Que Deus é como esse rei poderoso que agora manifesta os seus atos, como se o salmista estivesse aqui dando esse desfecho quase que num tom profético. E ele começa a dizer que Deus, como este rei poderoso, estabeleceu o seu santo templo naquele monte em que ele escolheu, o Monte Sião. Diz aqui no verso 68, um monte que ele tanto amava, como também havia sido prometido por meio de profecias. Então, o salmista diz que ele levanta um rei, um líder, o próprio Davi. Um líder que reinaria e também pastorearia a nação. Veja que Davi está se referindo a si mesmo. Quando nós olhamos para a história, percebemos que a descendência de Davi, ela falhou nesta tarefa de ser esse rei e pastor que regesse com justiça. Pode parecer estranho este salmo mencionar o rei Davi como esta figura messiânica, essa figura em que os cumprimentos das promessas recaíam sobre ele. E quando olhamos para a sua história, poderíamos pensar, será que tudo isso fracassou? Nós precisamos olhar para este texto pelas lentes
do Evangelho. E esse é o desafio que eu quero trazer para você ao meditar sobre este salmo. Nós percebemos aqui um cumprimento parcial, se assim pudermos dizer, de que Deus tem um propósito e realiza esse propósito para aquele momento na sua nação. Mas Ele tem um projeto eterno. Ele tem um projeto que faz recair sobre uma pessoa só, Jesus Cristo. Esse salmo nos dá muita esperança, porque ele nos diz que a raça humana precisa de um só Senhor, de um só Salvador. E nós devemos depositar toda a nossa confiança e esperança somente neste Senhor e neste Salvador, que sabemos, por causa do Evangelho, que é o próprio Jesus. Olha que Davi está dizendo, Deus escolheu Judá, e nós sabemos que Jesus Cristo é da descendência de Davi, da tribo de Judá. Isso é suficiente para que nossa esperança seja viva, porque, como eu comecei dizendo, a memória é muito importante para nós. Porque vemos Deus fazer todas essas coisas na história, mas nós olhamos para Jesus e não vemos somente o cumprimento daquelas coisas. Nós vemos o cumprimento cabal de tudo que foi dito aos profetas, de tudo que nós podemos esperar, porque Ele é o Rei justo. Ele é o pastor das nossas almas. Ele é aquele em quem nós podemos depositar total confiança. Não confie em mais ninguém. Não confie em nenhum poder. Confie em Jesus Cristo, porque só Ele tem palavras de vida eterna para você. Eu quero te lembrar das palavras aqui do autor do livro de Hebreus, se referindo praticamente ao mesmo assunto que o salmista. Está lá no capítulo 8, nos versos de 5 a 6, que diz assim: estes, se referindo aos sacerdotes, num santuário que é a representação e a sombra daquele que está nos céus, já que Moisés foi avisado que quando estava para construir o tabernáculo, olha a ordem que Deus deu para ele: observai, Moisés, com cautela, para que façais todas as coisas de acordo com o modelo que vos foi revelado no monte. Contudo, conclui o autor de Hebreus, Jesus recebeu um ministério ainda mais excelente que os sacerdotes, assim como também a aliança da qual ele é mediador. Aliança muito superior à antiga, pois o que está fundamentada em promessas excelsas, promessas eternas. Por isso que só Jesus tem palavras de vida eterna para mim e para você. E é nele, unicamente nele, que nós devemos depositar total e irrestrita confiança. Quero orar por você, para que o Senhor te encha dessa viva esperança. Que você creia apenas em Jesus, no que o Evangelho te diz, e você perceba todo o amor e carinho de Deus ao dar o seu Filho por sua causa, por minha causa, mesmo nós não merecendo. Senhor, obrigado por Jesus. Obrigado porque o Senhor não anulou essas promessas dadas aos profetas, dadas aos reis do passado, mas o Senhor as cumpriu em Jesus, e é por isso que nós podemos ter segurança de que a Tua palavra é viva. E o Senhor nos deu este rei prometido aqui neste salmo, que governa Jacó e o povo de Israel, que é a Tua herança. Que nós confiemos nisso, que aceitemos o Teu governo sobre nós. Venha o Teu reino sobre nós. Te pedimos em nome do Teu Filho Jesus. Deus te abençoe e te guarde.